Olá, quero deixar para nós a meditação que se encontra em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 22, que diz assim: Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para os holocaustos, os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Esse texto é interessante, que a gente vê que Davi ele tinha pecado contra o Senhor, aqui nesse capítulo 24, encerrando ali o livro de 2 Samuel. Nós vemos que ele levanta o censo, né, para saber quantos soldados ele tinha ali, seu exército. Deus não se agrada disso e Deus envia ali o profeta, né, para fazer com que Davi escolhesse, né, de 3 castigos para que Deus pudesse trazer juízo diante dessa situação. E aí Davi diz, né, não caiu nas mãos dos homens, mas caiu nas mãos do Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia. Então Deus envia ali um espírito, um anjo da morte, né, e começa a trazer destruição sobre o povo, né, durante 3 dias. E nós vemos que Davi se entristece muito por essa situação, né, e ele se arrepende do ato que ele cometeu. E aí nós vemos aqui no versículo 18 que no mesmo dia Gade veio ter com Davi, né, e sob a orientação do Senhor pediu para que ele levantasse um altar ali na eira de Araúna, né. Então Davi ele vai até Araúna para comprar aquele monte, né, aquele local ali, para que Davi pudesse levantar ali um altar ao Senhor. Só que quando ele chega a Araúna oferece gratuitamente para Davi, né? Ele oferece os bois, oferece os trilhos, a peiragem, né? Gratuitamente para Davi. E Davi fala assim: não, eu não quero, né, oferecer ao Senhor meu Deus um sacrifício ou um holocausto que não me custe nada. Precisa ter um custo, precisa ter um esforço, precisa ter um sacrifício. Então eu vou pagar o devido preço para que eu possa comprar de você, Araúna, para que eu possa oferecer o sacrifício ao meu Deus, né? E aí a Bíblia fala, né, que pelo devido preço Davi comprou ali, né? Vamos ver aqui, pelo devido preço, porque ele disse que não ofereceria ao Senhor sacrifícios que não custassem nada. Então, Davi foi lá e ofereceu o sacrifício, e a palavra do Senhor diz lá no final do versículo 25: Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel, após esse sacrifício. Então, nós vemos que Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas também é um Deus que exerce a justiça dele, né? E o juízo sobre a terra. Então, o que eu quero tirar para nossa reflexão nesse finalzinho de ano, né? Estamos finalizando o ano de 2025, já quase entrando no ano de 2026. O que me chama a atenção nesse texto é a fala de Davi, a postura dele, o comportamento dele em não querer oferecer para Deus alguma coisa que não custasse nada para ele. Né? O texto é claro quando diz que Davi, ele chega até Araúna e diz: eu não quero de graça, eu quero pagar pelo devido preço, né? E isso nos fala de significância, isso nos fala de importância, né? Davi, ele quis ter um esforço da parte dele para que ele pudesse oferecer algo para Deus, né? Ele não quis nada de graça. O que a gente pode tirar para nós com isso? O que nós estamos planejando em 2026 para o Senhor? Talvez a nossa vida ela é muito conveniente, talvez a nossa vida tenha sido muito conveniente esse ano todo de 2026, né? Sem sacrifícios, sem esforços, sem dedicação, né? Sem um algo a mais. É tão bom quando nós precisamos fazer algo que não nos exige esforço, né? Não nos exige sacrifício, mas eu quero dizer que o significado da vida está no sacrifício. O significado da vida está em darmos o devido valor àquilo que nós fazemos para o Senhor, né? Não adianta nós queremos ter uma vida espiritual forte, impactante, poderosa com Deus, se não há um esforço de oração, de jejum, de constância na palavra. Não tem como eu ter um bom casamento, um casamento abençoado e sustentável, se não houver uma dedicação, um regar contínuo desse casamento, desse relacionamento. Não tem como eu querer ter uma boa vida profissional se não houver um sacrifício de um tempo a mais de estudo, um tempo a mais de cursos que possam trazer profissionalização. Então isso se encaixa para todas as áreas das nossas vidas.
Então eu quero perguntar para nós, né? O que nós vamos levar para 2026? Uma vida cheia de significado ou uma vida cheia de conveniência? O que é ser conveniente? Ser conveniente é não escolher a responsabilidade. Ser conveniente é escolher não se sacrificar. Ser conveniente é deixar a vida nos levar, sabe? É não exigir esforço, sacrifício de nada que nós viemos fazer. Ser conveniente é não mudar, é permanecer do mesmo jeito, porque ser conveniente não exige de nós renúncia, não exige de nós sacrifício. Eu estou lendo um livro, na verdade eu já terminei de ler esse livro esse ano de 2025, de Jordan Peterson, e o livro é 12 regras para a vida. E uma das regras que ele cita no livro é justamente essa, que nós devemos não ser convenientes, e sim significativos, porque o ser conveniente é algo que muitas vezes nos leva a permanecer na nossa zona de conforto, né? Não exige de nós um posicionamento, né? Então, o que nós precisamos fazer? Ser significativo. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele foi significativo. Ele poderia ter vivido apenas como filho do rei, sendo servido por todos, isso seria muito conveniente para ele, mas não, ele precisou ser significativo, ele precisou esvaziar-se de si mesmo, ele precisou negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir ao Pai, a obediência ao Pai, né? Ou seja, ele trouxe significado, ele foi à cruz, ele não evitou a traição, ele não evitou passar por dor, por sofrimentos, pela cruz. Isso é ser significativo. Tem pessoas que preferem ser conveniente porque elas não querem o sofrimento, mas eu quero dizer que até na dor o Senhor nos ensina. É nas nossas maiores dores que nós mais aprendemos a viver de forma significativa, né? Então, se Jesus decidisse ser conveniente e não significativo, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Então, o Senhor nos chama em 2026 para sermos significativos, que nós possamos deixar marcas profundas na vida das pessoas que nos cercam, através da nossa dedicação diária, através dos nossos relacionamentos profundos, não rasos e superficiais, que nós possamos investir tempo em pessoas, tempo em relacionamentos, que possamos investir tempo com Deus, né? E investir tempo com Deus vai exigir de nós, sim, sacrifício, vai exigir de nós que nós abandonemos toda conveniência e sejamos significativos, que nós possamos abrir mão da internet, das redes sociais, das tecnologias, de tudo aquilo que tem nos sobrecarregado, de tudo aquilo que tem tornado a nossa vida pesada demais, né? Que muitas vezes não acrescenta, só atrapalha. Nós precisamos buscar equilíbrio para as nossas vidas, né? Deixar de querer o fácil, né? Para que a gente possa realmente se esforçar para aquilo que vale a pena. Davi não queria nada fácil. A vida de Davi não foi fácil em nenhum momento. Ele começou lá, jovenzinho, cuidando das ovelhas do pai, sendo rejeitado pelos irmãos, pela família. Então, Davi não começou fácil, ele não teve uma vida fácil. Depois que ele é ungido rei pelo profeta Samuel, nós vemos que após essa unção, as coisas dificultam ainda mais na vida de Davi. Ele passa perseguições após ele enfrentar ali o Golias, ele tem um momento ali de glória, de edificação, mas foi rápido, porque logo vem a perseguição, né, de Saul, depois vem a perseguição dos próprios filhos, depois vem tragédias, e Davi ele passa uma série de dificuldades na sua caminhada, ou seja, em nenhum momento a vida de Davi foi apenas conveniente. A vida de Davi foi significativa, porque diante de todas essas dificuldades que Davi enfrentou na caminhada dele, ele aprendeu. Ele cresceu, ele gerou homens valentes, homens leais para caminhar do lado dele, porque ele investiu em relacionamento em pessoas, né? Foi gerado em Davi um coração que a Bíblia diz que foi um coração que agradava ao Senhor, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Um jovem, uma jovem segundo o coração de Deus? Deixe de ser conveniente, pare de querer as coisas fáceis, se torne alguém significativo, alguém de presença, alguém que chegue e tenha realmente a marca de Cristo no testemunho de vida, né? E como que isso vai acontecer? Quando eu busco no secreto, onde ninguém está vendo, onde eu estou ali só eu e Deus, fortalecendo e aprofundando as minhas raízes em Cristo, através de uma vida devocional de consolidação, uma vida devocional forte, não superficial e rasa, como muitos têm buscado o Senhor hoje, de forma corrida, rápida. Deus não quer isso, Deus ele quer que nós possamos investir mais tempo com Ele, tempo na presença dEle, valorizando e desfrutando como Maria fez. Maria escolheu ser significativa naquele dia que Jesus entra na casa dela. Ela para tudo para sentar aos pés
e ouvir os ensinamentos de Cristo, deixando a sua marca, a sua história para o nosso exemplo hoje. Então ela foi uma mulher significativa, alguém que escolheu a boa parte. Jesus disse para ela que ela não tinha escolhido a boa parte, mas ela escolheu a melhor parte. E isso não seria tirado dela. Então, todas as vezes que nós escolhemos ser significativos, escolhemos a boa parte, a melhor parte, ninguém tem poder de roubar isso de nós. Amém? Então, vá para 2026 com essa crença, com essa fé de que você vai ser uma pessoa significativa. Alguém que vai fazer diferença, alguém que vai ter que, sim, muitas vezes se esforçar, se sacrificar, vai ter que fazer um pouco mais, vai ter que se doar um pouco mais, mas cada esforço vale a pena para nos tornar pessoas significativas, pessoas de impacto nessa sociedade, pessoas que vão fazer a diferença, que vão deixar um legado profundo e poderoso nessa terra. Amém? Então, busque fazer um pouco mais para o Senhor. Não ofereça a Deus sacrifícios que não te custe nada. Se esforce mais, vai para os jejuns, não se contente com pequenos jejuns, faça jejuns mais prolongados, não se contente em orar de vez em quando, seja como Daniel, seja significativo, busque o Senhor 3 vezes ao dia, vai lá para o seu quarto, fecha a porta e vai buscar o Senhor, seja como Esther, promongue um jejum intenso e profundo para ver grandes livramentos do Senhor na sua vida. Sabe, nós precisamos fazer um pouco mais. Nós estamos vivendo uma geração de conformismo, uma geração de comodismo, né? De estarmos ali na nossa zona de conforto. E por isso muitas vezes não vivemos muitos milagres, por isso muitas vezes não vemos muitos impactos sobre as nossas vidas. Não tem nada a ver com o Senhor. Deus é perfeito, a palavra é perfeita, a igreja é uma bênção. Não tem nada a ver com essas coisas, mas tem a ver apenas conosco, com o nosso coração, com o nosso posicionamento, com a nossa atitude diante daquilo que nos cerca. Então, que nós possamos realmente assumir esse compromisso, não com homem, não com pessoas, não com ninguém, mas conosco mesmo, uma decisão de dizer, a partir desse próximo ano eu vou ser uma pessoa significativa, eu vou dar significado para a minha vida, eu vou dar valor à minha vida, eu vou dar valor às pessoas que me cercam, ao meu chamado, ao meu ministério, à minha casa, à minha família, ao meu trabalho, à minha profissão, aquilo que Deus me confiou. Eu vou ser significativo, e ser significativo envolve você tomar a sua cruz, negar a si mesmo todos os dias e seguir a Cristo. Amém? E aí, você está disposto? Se sim, deixa um ok aí embaixo e vamos juntos, porque é o Senhor quem nos fortalece todos os dias. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas é pura graça e favor do Senhor. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é a graça e o favor do Senhor que nos faz estar de pé e sermos pessoas significativas todos os dias. Mas essa graça extraordinária não nos isenta de fazer a nossa parte, né? Que é se colocar à disposição, sair da nossa zona de conforto e obedecer à direção do nosso Mestre todos os dias. Amém? Deus te abençoe.